Bem, a palavra que eu tenho para o nosso coração hoje, eu queria muito, muito, no nome de Jesus, que a gente desse toda a atenção, não só para essa, mas para todas as palavras que se pregam aqui. Mas hoje a gente vai tentar, no nome de Jesus, eu quero tentar fazer uma divisão entre o que é de Deus e o que é do homem. Tentar entender, quando alguém está pregando, a gente precisa ter esse tino na nossa consciência, na nossa mente, quando alguém está falando alguma coisa, para quem está se falando, o que está se falando, ou qual a motivação daquele que está pregando. Qual é a motivação do seu coração? Ele está pregando para quê? Qual é o desejo do coração dele? Eu queria deixar esse texto, primeiramente, só para a gente poder entender algo que é importante. Vamos ler? Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do 24. Diz assim, isso é logo com a saída do povo do Egito, né? Diz assim, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este estatuto, este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, passou pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O que tem a ver isso com o culto cristocêntrico? O culto para os homens? Primeiro eu quero que a gente entenda algo. O primeiro culto foi estabelecido de uma forma extraordinária. Deus chama um povo que não conhecia suas leis, que ouviu falar dele. Por quê? Porque Deus escolhera aquele povo. A gente conhece a história, não conhece a história? Estava lá uma mulher grávida de 2 filhos, gêmeos, um Esaú, outro Jacó. O que a Bíblia diz? Que Deus amou a Jacó. O que Jacó fez para Deus amar Jacó? Nada. Alguns dizem assim, não, é porque Deus sabia que lá no futuro, não. Deus amou a Jacó. E ele diz que ele amou porque ele quis amar a Jacó e não quis amar a Esaú. Simples assim, Deus escolheu um povo para ele. Para que Deus escolheu um povo para ele? Para quê? Para que o nome dele fosse exaltado através daquele povo. Para que o nome dele fosse exaltado através daquele povo. Deus não deu leis, na princípio, para Jacó. Deu. Não, Jacó só tinha um surto de entendimento de quem era Deus. Meu Deus, o Deus do meu pai, Abraão e Isaac, né? Vocês escutam ele falar assim, se o Senhor, Deus de Abraão e Isaac, me livrar, ou me abençoar, então eu farei. Porque ele ouviu, mas ele não compreendia, Deus não tinha dado leis a eles. O que a gente entende isso? Que Jacó foi salvo por graça. O que é graça? Foi por favor de Deus. Deus deu um favor. Deus executou de compaixão e misericórdia com Jacó. Tirou ele do meio de todos os outros povos da terra. Separou para que Jacó, no nome de Jacó, Israel, fosse exaltado o nome de Deus. Para que quando as pessoas olhassem, os povos olhassem, Deus está lá naquele povo. Eu não aceito aquele povo, não amo aquele povo, mas tem um Deus lá. E um povo que é separado por ele. Ok? Então, quando Deus se revela a esse povo lá no Egito, a graça continua, porque não tem leis. Tem leis? Não tem leis. O povo não conhece exatamente Deus. Mas Deus vai ao encontro deles no Egito e os resgata com mão forte. E quando os tira de lá, o que ele diz? Este é o culto que eu quero. Qual é o culto que ele quer? É que vocês se prostrem a mim. Porque eu resgatei vocês. E quando os seus filhos perguntarem que culto é esse, porque todo filho pergunta, por que a gente vai para a igreja? Para que a gente tem que fazer isso? Para quê?
Por quê? Eu nem entendo isso. Muitos filhos falam isso. Porque o Senhor tirou o povo do Egito. O Senhor resgatou-me. O Senhor me tirou das trevas. O Senhor me deu a graça, o favor de eu pertencer agora ao seu reino. É simples. Esse é o culto que Deus quer. É o culto que Ele nos pediu. É o culto onde Ele nos revela em poucas palavras que há um sacrifício, que um sangue inocente foi derramado por eles. Quando a gente vê que Deus passou pela casa do povo de Israel, pela casa dos hebreus. Por que Ele passou pela casa dos hebreus? Para ver a marca do sangue. Lembra da história? Se não tivesse a marca do sangue, ia morrer igualzinho os egípcios. Correto? Não é isso? Então houve graça. Deus passou. A ira de Deus cessou quando viu a marca do sangue, que simbolizava o Cristo. Então, qual é o culto que nós pregamos? Qual é o culto que nós prestamos? É o culto de louvor a Deus por sua graça e misericórdia, que enviou o seu Cordeiro e, através do sangue do Cordeiro, nos livrou da morte. Fato. Correto? Não é isso? Abre agora em João capítulo 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Eu vou ler de novo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. De quem ele está falando? Esse versículo está falando unicamente, exclusivamente de Jesus. Não está falando de ninguém mais. A princípio, Jesus está dizendo: eu vim falar dele. Jesus se revela agora como o Cordeiro, como o homem. Ok? Eu vim falar de quem? Vim falar de mim como homem? Não, eu vim falar de Deus. Eu vim mostrar o caminho para Deus. Eu vim revelar a vocês o caminho para Deus. Então, Jesus se revela como servo, como passagem. Jesus se revela como Cordeiro, a gente vai ver isso bem na frente, como Cordeiro de passagem, o Cordeiro onde ele cessa, onde ele aplaca a ira de Deus, o Cordeiro onde o sangue será derramado em favor daqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus escolheu, aquele povo que Deus escolheu para mostrar, para representar Deus na terra, porque o povo que Deus escolheu faz como Jesus, não fala de si próprio, correto? Fala de quem? Fala daquele que o enviou, ok? Então, o povo que foi chamado por Deus não pode falar das coisas concernentes a ele próprio, somente dele, para a glória dele, não pode, está virando chacota nos cultos, porque as pessoas começaram a tomar um caminho onde elas querem revelar a sua força, a sua dedicação, para mostrar para os outros que ela conseguiu e que vocês também podem. E a glória de Deus não existe mais. Deus virou um boneco na mão das pessoas. Bem, a gente entende que Jesus Cristo veio para demonstrar, para falar. Como homem, Jesus veio para mostrar o caminho. Então ele não fala de uma glória humana, ele fala de uma glória divina, ok? Então, o nosso culto ele nunca pode ser para buscar a glória própria. Eu não posso vir aqui na frente tentar fazer com que as pessoas me admirem, ou tentar fazer com que as pessoas vejam em mim algo extraordinário, algo superior, algo sublime, alguém muito inteligente, até porque eu não sou, alguém muito demais da conta. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus na minha vida é declarar, é falar daquele que me enviou, assim como Jesus fez. Correto? Qual é o papel da igreja? Falar de Deus, falar da glória de Deus. Na mensagem passada nós falamos sobre isso, né? Deixa eu tentar lembrar aqui exatamente como foi falado. Nós somos reis e sacerdotes. As pessoas confundem isso de achar que a gente deve ganhar, conquistar o mundo. E não é. O nosso reinado é por causa da graça de Cristo, desse tempo de graça, onde Cristo está nos céus e o seu Espírito habita em nós. E esse Espírito agora nos revela, aliás,
nos faz revelar e manifestar Cristo para o mundo. Somos reis e sacerdotes para levar e interceder sobre os homens, para mostrar o caminho, para revelar a santidade daquele que nos enviou. Ok? Então, acho que temos uma base boa para poder começar a entender o que é um culto antropocêntrico. O culto antropocêntrico, um culto humanista. É o culto onde o homem é o centro. É um culto onde o homem é o principal. Ele tem o maior valor. É o culto onde o homem é admirado. O culto onde o homem é levado a ser ou a entender que ele pode, basta ele querer. O culto antropocêntrico é o culto onde revela que o homem é o ponto principal no universo. É um culto completamente contrário ao teocentrismo, que é Deus no centro, ok? É completamente contrário. Deus estava sozinho no universo, né? Decepcionado, não tinha nada, tudo vazio, uma mágoa no seu interior, e ele tem uma ideia extraordinária: quero conversar com alguém, vou fazer o centro do universo, faz o mundo, faz as estrelas, o mar, e coloca um ser notável no centro do universo, eu e você, a raça humana. Nossa, e agora essa raça humana precisa ser exaltada, precisa ser honrada, precisa ser admirada. Só que esse homem se perdeu. E agora Deus quer trazer isso de volta para ele. Isso é ridículo. Isso é uma mensagem que leva o homem a cada vez mais a se distanciar de Deus e não se aproximar de Deus. É um culto onde o homem precisa ser honrado. E nós não podemos fazer isso. Quando você ver um lugar, ou estiver num lugar, onde o homem estiver sendo exaltado, onde o homem estiver sendo colocado no centro, pode sair fora, porque não é um culto para Deus. Deus não te chamou, não nos chamou para que você seja o centro das atenções. É mentira. Só que isso tem sido colocado de uma forma sutil no meio das igrejas. Se fala de Deus, mas se coloca o homem no meio. Nós cantamos um louvor aqui muito legal. Gosto desse louvor, porque a frase, né, do coro toca no nosso coração, né? É a frase que Jesus disse para todos aqueles que ele curou: vai e não peques mais. As pessoas esquecem dessa parte do não peques mais. O culto antropocêntrico, o culto onde o homem é o centro, não se existe o não peques mais. O culto antropocêntrico é um culto onde te diz assim: te magoaram, te feriram, fizeram alguma coisa com você, Deus é a resposta. Basta você querer. E aí você acha e se acha no poder de sair da situação em que você está, mas não existe a segunda parte, onde diz: vai e não peques mais. Você deixou de ser pecador. Você foi alguém, como dizem, você foi descriminalizado, não, você foi discriminado. Você foi humilhado. Você passou por vergonhas. Entendeu? Então agora você precisa ser exaltado. Ok? Então essa é a intenção do culto antropocêntrico, o culto humanista, onde o homem tem valor e o valor principal. Basta o homem querer. Tudo ele pode. Você vai ver as pessoas direcionando: se você quiser, vai acontecer. Basta você querer, basta você se posicionar, basta você tomar uma decisão. Se você quiser e colocar e determinar no teu coração, você sai da situação que você está. E eu vou dizer com toda clareza: sai mesmo. Sai mesmo. Sai, não tenha dúvida disso. Entende? Eu não vim aqui dizer que você não deve lutar contra as coisas que têm te abatido. Não.
Eu não vim dizer aqui, porque as pessoas confundem, né? O pastor disse que a gente tem que ser pobre. O pastor falou que a gente não pode estudar, tudo é para Deus. Algumas pessoas falam essas coisas. Não, ele falou que não posso incentivar as pessoas. Eu estou falando isso. Não. A gente pode muito bem incentivar as pessoas a ter, conquistar, mas entendendo que qualquer conquista ou não conquista, quem está no centro é Deus, não é o homem. Aqui a gente sempre vai ter pessoas que vão sempre estudar muito e pessoas que nem vão querer tanto estudo. E isso em todos os lugares. E quando você vai no lugar onde o culto é centralizado para o homem, você incentiva todo mundo a parecer com alguém que estudou muito mais. Estou dando um exemplo, entendeu? Porque aí você começa a admirar aquela pessoa porque ela fez faculdade, ela se esforçou, ela tem uma boa cabeça. Só que você vai pegar no meio da igreja gente que não tem boa cabeça, gente que não vai conseguir fazer faculdade, gente que não tem dinheiro nem para o estudo direito. Na igreja você vai encontrar tanto esses quanto aqueles. É completamente normal essas coisas. Eu não posso dizer que esse não alcançou porque não conseguiu estudo e aquele ali alcançou porque conseguiu estudo. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não existe diferença, não existe o mais ou o melhor, nem o pior. Existem todos debaixo da vontade de Deus, todos debaixo do pecado, porque só existe um santo que é Ele. Quando um culto começa a querer dizer para você que você não está prosperando porque você não acredita em si, cuidado. Cuidado com essas coisas, cuidado. O culto antropocêntrico, ele tem a mania de dizer que o primeiro sou eu. Quando eu falo assim, parece que não é isso que acontece na igreja, nas igrejas, mas é exatamente assim. Chegaram a deturpar uma palavra onde Cristo diz assim, ame ao seu próximo como a si mesmo. E as pessoas dizem assim, se eu não me amar, como eu não vou amar o meu próximo? Parece algo normal, né? Eu tenho que me amar para poder amar. Aí Jesus vem e diz assim, negue-se a si mesmo. Quem disse que aquele que ama o próximo, entendendo quem é Cristo, não ama a si mesmo? Porque ele entendeu o valor de Cristo. Então o amor de Cristo está sobre ele. E ele reparte do amor de Cristo com o outro. Ele não precisa ter tudo para ele. Não precisa dizer primeiro eu. Porque as pessoas estão chegando ao ponto de fazer primeiro as suas vontades, para depois que as suas vontades estiverem cumpridas, ajudar o próximo. E isso é errado. Cristo nos chamou, mesmo que a gente não tenha condição nenhuma de oferecer nada para ninguém, a ajudar o próximo. Negar a sua vontade. Então é completamente diferente. Então não caiam nessas armadilhas, não caiam. Aí entra naquela questão da palavra positiva, né? Do determinismo. Basta você falar que vai acontecer. Basta você dizer. O mundo não foi criado pela palavra? Se Deus criou o mundo pela palavra, deu poder ao homem de falar. E se deu poder ao homem de falar, basta o homem falar com fé e determinar que vai acontecer. E digo para vocês, provavelmente pode ser que aconteça. Tem gente que fala assim, não vai, pode ser que aconteça. E eu já vi várias pessoas determinando muitas coisas e sobre a vida delas acontecer tudo aquilo que elas determinaram. Mas completamente vazias de Deus. Não entendem quem é Deus. Mas só para a gente poder entender algumas coisas, quando você chegar no lugar e a pessoa começar a falar para você determinar, existe algo que acontece no nosso coração e a gente começa a ver algumas coisas que aconteceram conosco. Algumas coisas que aconteceram no passado, algumas coisas que aconteceram no nosso meio de trabalho, entre os nossos familiares, alguma coisa que a gente viu e aquilo nos decepcionou. Às vezes, algum caminho que eu andava e me fazia muito mal, porque as pessoas começavam a me humilhar. Né? Quando eu era criança, né? Eu passei por várias sanfonas. Um dia muito gordo, um dia muito magro. Muito gordo, muito magro, muito gordo, muito magro. Sempre assim.
né? Época geralmente, quando eu começo a trabalhar, eu engordo um pouquinho, quando eu paro quando eu começo a trabalhar, começo a emagrecer, quando eu paro de trabalhar, eu sempre fui uma sanfona, né? Aquela coisa. Mas no meu ambiente de amigos, sempre vinha aquelas brincadeiras, fala gordinho, e aí, rolha de poço, aquelas coisas, né? Se eu fosse me deixar levar e eu visse um culto desse de determinismo, eu iria achar que eu tinha um problema, e não era o meu pecado, era a minha gordura, por isso as pessoas não gostavam de mim. O culto antropocêntrico, ele leva a pessoa a ficar com isso na mente, ou ela sofreu um abuso, então as pessoas não gostam dela por causa do abuso, não é por causa do pecado. Então ela quer que as pessoas olhem para ela. Ela começa a fazer coisas para as pessoas olhar para ela. E quando ela ouve uma mensagem assim, ela muda a direção daquilo que ela passou. Se ele era gordo, ele determina que agora ele vai ser magro. Então ele começa a buscar a magreza para poder as pessoas olhar para ele. Porque me disseram que basta eu querer. Então eu posso mudar o meu aspecto para que as pessoas me amem. E não só me amem, mas que eu me sinta bem interiormente. Aonde está Cristo nisso? Não estou dizendo que a gente não pode mudar. Entendam. O pastor então falou que a gente tem que viver gordo. Não estou falando isso. Estou falando do propósito do culto ao teu coração, onde te afasta de Deus e onde te coloca num caminho onde você acha que é bom. Se você é gordo, eu decidi ser magro. Se você era pobre, eu decidi ser rico, e agora você vê isso direto na internet, né? Eu consegui, você também pode conseguir. Eu entrei no mercado financeiro, eu entrei não sei onde. Pode entrar no mercado que você quiser, mas não confunda isso com culto. Isso não é culto. Até porque se você entra num negócio desse e decide ser rico, e você pode cair na armadilha de Satanás, porque o que a Bíblia fala daqueles que querem ser ricos? Como que diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e aqueles que querem ser ricos, eles caem em armadilhas, porque eles se enlaçam nas coisas do mundo e se esquecem de Deus. Eles se tornam piores, porque eles amam as riquezas e não amam a Deus. Estão entendendo a importância dessa palavra e o quanto a gente precisa prestar atenção naquilo que está sendo dito? Então, a pessoa era feia, né? Ninguém me ama porque eu sou feio, né? Aí vem aquelas questões de cabelo, questão de maquiagem, questão de não sei o quê. Aí não, eu decidi, agora eu vou ser bonito, né? Agora eu vou ser bonito, agora todo mundo vai me ver, todo mundo vai me olhar. Então, as pessoas acabam entrando por esse caminho, e isso é pregado nas igrejas, e a pessoa, ao invés de se converter, o que ela faz é mudar a direção, e não mudar a sua vida em conversão. Vocês entendem isso? Eu estou andando por um caminho. Alguém me disse, esse caminho teu é muito ruim. Se você quiser, você pode andar por aquele caminho, aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te dar saúde, você vai ter paz interior. Aí você, é mesmo, então agora eu vou mudar a minha vida. Aí você para de beber, você deixou de ser um alcoólatra, você deixou de ser um viciado. Nossa, minha vida mudou mesmo, você deixou de fazer coisa ruim. Mas você não conheceu Deus, você não entendeu o que é pecado, você não entendeu o propósito principal, você não conhece a glória de Deus, você não entende que todos estão debaixo de pecado, e não é a tua posição, ou o teu jeito, a tua beleza que vai te aproximar de Deus. Perdão. Não é nada disso. Então, a gente precisa entender o que está sendo pregado, para a gente poder entender se realmente estamos prestando culto a Deus. A pergunta é sempre, aonde está Deus nisso tudo? Quando você entrar em algum lugar, ouvir alguém falar, a primeira pergunta que a gente faz é, aonde está Deus nisso tudo? A gente costuma ver palavras onde a pessoa pega exemplos das pessoas do Antigo Testamento, né? A gente sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito para apontar para um caminho. Quando você vê os homens de Deus, você vê Abraão, Isaac, Jacó,
Você vê Daniel, você vê José, Josué, você vê Caleb, Moisés, você vê essa galera toda. Esses homens que entenderam quem era Deus e deram as suas vidas como exemplo de testemunho para mostrar o caminho. Esses homens só foram colocados como exemplo, não para a gente ser igual a eles. Algumas palavras são assim, tipo assim, você tem que ser como José, ou então como Josué. José foi governador, então você também pode ser governador. A minha pergunta é, quantos governadores tinham naquela época? Só tinha José. E o povo? Um montão. Você não vê o povo querendo ser José, você vê o povo querendo ser José? Você vê um rei chamado Davi, segundo o coração de Deus. Quantos Davi você vê? Um Davi. Aí eu prego na igreja que você pode ser igual Davi. Todo mundo vai ser Davi? Ninguém vai ser Davi, porque Davi foi um só. Vocês estão entendendo? Você pode ser igual a Sansão, né? Eu tenho até apelido Sansão na igreja, então estou próximo. Vocês estão entendendo? Mas não é. A Bíblia nos mostra o exemplo desses homens para mostrar a graça de Deus na vida do seu povo. Para que Deus levantou José? Por causa da graça dele. Para dizer que ele estava salvando os seus parentes, os seus irmãos, o povo de Deus. Então, ele foi levado para o Egito para quê? Para salvar o seu povo. Então, ele é um exemplo de Cristo. Para que Josué foi levantado? Foi levantado porque Moisés foi rejeitado. Rejeitado para entrar na terra. Então, para que Josué foi levantado? Para levar o povo. Quanto Josué tinha? Um só Josué. Todo um processo para chegar lá. Todo um entendimento. Para ele poder dar honra e glória a Deus. Igual algumas músicas, né? Quero ser... nós somos a geração de Samuel, né? Nós somos a geração que... geração de Samuel. Eu não sou geração de Samuel, eu não sou a geração de João Batista. Não somos, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar Cristo. Então, com quem a Bíblia nos pede para ser parecido? Com Jesus. E os apóstolos deram testemunho disso, dizendo para nós sermos parecidos com eles que seguiam Jesus. Então, algumas mensagens, elas não têm cabimento. Não tem cabimento a pessoa deturpar a Bíblia para tentar te incentivar a um propósito inútil, só para você mudar o teu pensamento. Para você, vamos dizer assim, algumas pessoas dizem assim, é para o membro dar caldo na igreja, né? Para ele poder trabalhar, fazer as coisas. Então, empolga ele, que ele pode ser, pode fazer, acontecer, e ele vai ser o cara, e por aí afora. Mas esse não é um culto que vem de Deus, é um culto dos homens, é um culto da psicologia, um culto humanista, um topocêntrico, é um culto fora de Deus, completamente filósofo, cheio de entendimentos humanos, mas completamente longe de Deus. Abre para mim, Lúria, por favor. João capítulo 5, versículo 36, versículo 39, versículo 44. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou no 5. 36, diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Olha o que Jesus está falando e o pessoal está cantando que quer ser igual ao João. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Olha que coisa linda. A princípio a gente entende. Aquele que faz a obra de Deus, ele manifesta a Deus. Porque a obra que ele faz, revela a Deus. Ok? Nós temos sido assim. O nosso culto é assim. O nosso culto é para manifestar Deus. Entenderam? Se o meu culto não manifesta Deus, é um culto para os homens. Então, ele está falando, o meu testemunho é maior do que o de João. João só entendeu quem era Cristo, o último profeta, quando ele apareceu. E aí João, o que ele faz? Sai de cena, para que o Cristo e a manifestação de Deus seja vista pelos homens através de Cristo. Ok? Versículo 39 diz assim:
Examinai as Escrituras, pois vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Só para a gente entender, os fariseus, os saduceus, os escribas estavam lá reclamando, falando mal do Cristo, dizendo mal dele, por causa que eles não entendiam quem ele era. E Jesus está dizendo para eles: se vocês olhassem para a Escritura, assim como deve ser lida e entendida, vocês entenderiam que ela fala de mim. Versículo 44 diz: como podeis vós, calma aí, 44, como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? O culto dos homens é aquele culto onde, para os homens, é aquele culto onde um homem deve honrar o outro. Né? A pessoa quer honra, quer aplauso, e aí fica aquele monte de elogios, elogiando aquilo que a pessoa fez. Mas, de verdade, o culto que a gente tem feito, nós temos recebido de Deus honra. Nós temos visto Deus nos honrar por causa daquilo que temos feito? Essa é a pergunta que tem que estar no nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós... Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando. Existe alguma aparência no dia de hoje? Preste atenção. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Esse versículo aqui, ele é lindo demais. Ele revela o que a gente vê hoje. As pessoas hoje falsificam para ganho próprio. Nós conhecemos hoje influência, né? Influencer, é assim que falam, que deturparam de uma forma tal a palavra, que consegue arrebatar pessoas, ganhar pessoas, para fazer as pessoas andar nos seus sonhos, nas suas ideias, nos seus prazeres, achando que por elas andarem naquelas coisas, Deus está aprovando a vida delas. E aí Paulo vem dizer isso: nós não somos, nós não falsificamos, nós pregamos como é. Eu já vi até um camarada falar: agora eu vou dar uma chave, uma resposta para a tua vida ter sucesso. Meu Deus, que chave! Nós só temos uma chave que abre as portas, a chave, e não é essa. Essa chave não abre a porta que a gente precisa. Só existe uma chave, é Cristo, e é através do arrependimento, da humilhação do homem, que se humilha e agora é usado por Deus. Capítulo 4, versículo 2, diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo está dizendo, resumindo, vocês têm uma consciência de que o que está sendo pregado de verdade vem de Deus ou vem dos seus interesses? É aquilo que está oculto no seu coração e que você revela para o mundo, ou de verdade é Deus que está falando no seu coração? A consciência ela tem que gritar, mas ela só grita se tiver fé para poder nos ensinar que estamos de verdade no caminho, que é verdadeiro. E para terminar, um versículo que a gente conhece muito, e eu não vou dar continuidade, essa é a primeira parte de Cristo, né, dessa mensagem, Cristo e o culto dos homens. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que é o que nós conhecemos de cor e salteado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Parece que esse é um texto que é lido trocentas e trocentas vezes. Tem culto até com o tema desses versículos. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor do Pai e pela sua compaixão, apresente o seu corpo, é assim que ele está falando, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Pare de fazer aquilo que você quer.
que satisfaz o teu coração, porque o que satisfaz o teu coração está te levando para o inferno. É isso que ele está dizendo. Vivo, sacrifício vivo, morra para si mesmo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com o entendimento racional. Não é um culto com fábulas, com ensinamentos absurdos, com coisas para empolgar as pessoas. Versículo 2. E não sedes conformados. Nós já aprendemos sobre isso, né? Não entrar na forma. O mundo tem uma forma, Cristo tem outra forma. Se você for conforme o mundo, você é da forma do mundo. Mas se você for conforme Cristo, você é da forma de Cristo, né? Não sede conformados. Se você está parecido com o mundo, não se conforme com isso, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Vai sempre na cabeça, sempre na mente, sempre na massa cinzenta, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Negue-se a si mesmo. Pare de querer honra para si. Leve as pessoas a entender que a glória é para Deus. Leve o seu pensamento cativo a isso. Não permita que o seu pensamento te leve a parecer com o mundo, mas lute para que seja parecido com Deus. E nós vamos aprender na próxima semana como é que se luta. É com as suas forças? É com o seu braço? Jamais. Mas a gente deixa isso para a semana que vem. Eu espero que a igreja ande nesse entendimento. Ande mesmo nesse entendimento para que a gente não seja iludido. Porque quando a igreja começa a andar com alguns entendimentos, se a gente não cresce em Cristo, a gente cai nos questionamentos. Por que o culto é assim? Por que não podia ser feito desse jeito? Por que a gente não tem isso? Por que a gente não tem aquilo? Cadê o culto do não sei o quê? Cadê? E fica naqueles questionamentos chatos, porque as pessoas acham que tem que ter. A gente não busca o tem que ter. A gente busca a vontade de Deus. E vai contrário às pessoas. E culto é uma coisa só, né? Não tem o culto. Hoje é o culto da libertação, como você estava falando, né? Culto da vitória. Hoje é o culto da vitória. Hoje é o culto da cura, né? Gente, não tem isso. O culto, é para Deus. E se Ele quiser curar, se Ele quiser libertar, nós nos rendemos à sua vontade. Nós clamamos por ela. Ninguém está dizendo para não clamar, né? Porque as pessoas, então quer dizer que eu não vou pedir. Ninguém está falando nada disso, cara. As pessoas gostam de deturpar. Uma vez eu estava lá na presbiteriana, isso há um tempo atrás, era diácono. Tinha uma palavra aqui, tem bastante tempo. Era diácono. Mas me perturbava, me agoniava certos tipos de palavra, principalmente quando falava profetize, né, sobre o seu irmão. Profetize. Você tem que profetizar, E um dia eu trouxe uma palavra falando sobre profecia, profetizar, falando sobre quem dá a profecia tem que ser Deus e tem que ser segundo a Escritura. Para que a gente possa falar, temos que ouvir Deus. Aí falei. No final o pastor foi lá e falou assim, temos que nos arrepender. Eu tomei aquele susto, lembra disso? Aí todo mundo se ajoelhou, ele foi lá, orou, temos que nos arrepender, é mesmo, a gente tem profetizado, não sei o quê. Quando acabou tudo, ele falou assim, o Eduardo estava, estava desabafando, né? Ele estava desabafando no culto. Eu estava desabafando no culto, realmente, por causa de uma falsa doutrina que estava sendo ministrada no meio da igreja. E a gente não pode ter medo de falar. Era uma igreja que eu pertencia, eu era ministro. E aquilo me incomodava. E não é porque eu estou vendo algo. Eu não posso ir na igreja dos outros, tentar virar as coisas. Conversar, sim. Mas na igreja que eu pertenço, a igreja que vocês pertencem, eu tenho que ficar atento para o que está sendo falado, para saber como funciona e se aquilo está indo contra e ferindo Deus. Ferindo Deus é demais. Mas ferindo aquilo que é santo. Nós temos que ter esse entendimento e ouvir e observar. Mas o que eu vejo hoje em dia é a gente preocupado com muitas coisas e não em querer entender. Porque o culto deixou de ser agradável. Mas o culto ele tem que ser para Deus, não tem que ser para o homem. Entendam isso, em nome de Jesus. E a gente
Lute por isso, não tenha vergonha de lutar por isso, em momento algum. Quando alguém nos pedir o discernimento, o entendimento de que culto é esse, a gente tenha autoridade para dizer: esse é o culto que o Senhor nos deu a fazer.